Lesão nos isquiotibiais. O pesadelo de jogadores, técnicos e, claro, de qualquer torcedor. A gente sempre se pergunta, com tanta tecnologia, com tanta ciência esportiva, por que essa continua sendo uma das lesões mais frustrantes e comuns do futebol? Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um estudo que tenta responder a uma parte bem específica dessa pergunta. Por que os jogadores mais velhos parecem ser as vítimas preferidas? Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com esse número aqui. Pensa só, quase uma em cada 4 lesões que acontecem sozinhas, sem trombadas, sem o carrinho do adversário, é um estiramento no músculo posterior da coxa. É, de longe, a lesão sem contato mais comum no esporte. E isso, claro, significa um prejuízo enorme para os clubes e para as carreiras dos atletas. E aqui é que a coisa fica realmente preocupante. A gente podia imaginar que, com mais conhecimento, o problema estaria diminuindo, certo? Errado. Estudos de longo prazo, como esse aqui, mostram que, na verdade, a situação está piorando. Apesar de toda a prevenção, de todos os programas de fortalecimento, as lesões continuam aumentando. Isso é um sinal claro de que tem alguma peça nesse quebra-cabeça que a gente ainda não entendeu direito. Então, para a gente tentar montar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada geral no problema. Depois, vamos focar nessa dupla perigosa, idade e fadiga. A gente vai ver como um estudo resolveu testar isso na prática. Os resultados que, olha, são bem inesperados e, o mais importante, o que tudo isso significa para o futuro do esporte. Vamos começar pelo básico, né? O que a ciência já sabe sobre o assunto. Ao longo dos anos, os pesquisadores já identificaram alguns fatores de risco. São os que a gente pode chamar de suspeitos de sempre, quando um jogador coloca a mão na parte de trás da coxa. No topo da lista estão a fadiga, principalmente na reta final do jogo, ter tido uma lesão ali antes, e, claro, a idade. O risco aumenta consideravelmente para jogadores com mais de 23 anos. E tem outro fator crucial, a tal da força excêntrica mais baixa. E é exatamente na combinação da idade com a fadiga que a nossa análise vai mergulhar hoje. Mas o que diabos é essa tal de força excêntrica? Pensa assim, é a capacidade do músculo de funcionar como um freio. Quando um jogador dá um pique ou chuta a bola, a perna vai para frente com tudo. Os isquiotibiais precisam então se esticar, mas sob tensão, para desacelerar esse movimento de forma controlada. É um sistema de freio super sofisticado. Se esses freios falham, aí já viu, o músculo estira. Isso nos traz direto para o estudo que é o coração da nossa conversa. Alguns pesquisadores pensaram, ok, a gente sabe que a fadiga e a idade são problemas, mas como eles interagem? A grande pergunta era, será que o cansaço de um jogo afeta os freios musculares de um jogador veterano da mesma forma que afeta os de um garoto que está começando? Para responder isso, eles montaram 2 grupos com jogadores profissionais. De um lado, um time jovem com atletas de 19 a 22 anos, do outro, um time mais velho, de 23 a 33 anos, e essa divisão nos 23 anos não foi por acaso não. Pesquisas anteriores já tinham apontado essa idade como um marco, um ponto de virada onde o risco de lesão começa a subir. Então, com os grupos formados, a metodologia do teste foi bem direta ao ponto, pensada para simular um cenário da vida real da maneira mais fiel possível. O processo foi basicamente em 3 etapas. Primeiro, um teste inicial para medir a força excêntrica máxima de cada um e também para eles darem uma nota para qualquer tipo de dor muscular que estivessem sentindo. Depois, todo mundo para campo jogar um amistoso. E a parte crucial. Assim que o jogador saía de campo, e no máximo 3 minutos, ele repetia os mesmos testes de força e de dor. E agora, olha que detalhe interessante. Ninguém ali precisou jogar os 90 minutos. O grupo dos mais novos jogou em média 35 minutos. O dos mais velhos, 44 minutos. E mesmo com esse tempo em campo relativamente curto, os efeitos foram bem significativos. E é isso que a gente vai ver agora. É aqui que a história fica realmente fascinante, porque os resultados foram, bem, no mínimo paradoxais. Apareceu uma divisão claríssima entre os jogadores mais jovens e os mais velhos, mas de um jeito que pouca gente esperaria. Primeiro, vamos falar da força. Os jogadores mais velhos tiveram uma queda considerável de 7% na força excêntrica depois do jogo. Ou seja, os freios musculares deles ficaram objetivamente mais fracos. E os jogadores mais novos? Praticamente nenhuma alteração. A força deles se manteve estável do início ao fim. Só que aí vem a grande virada da história. Quando os pesquisadores perguntaram sobre a dor muscular, os papéis se inverteram completamente. Os jogadores mais jovens relataram um aumento de 40% na dor que sentiam. Já os mais velhos, um aumento menor de 29%. Resumindo, os mais jovens sentiram muito mais dor, mesmo sem perder nada de força.
E essa tabela aqui mostra o paradoxo de forma brilhante. Os jogadores mais velhos ficaram de fato mais fracos, mas se sentiram menos doloridos. Já os mais jovens mantiveram a função do músculo intacta, mas sentiram o corpo reclamar muito mais. E isso aponta para uma desconexão que pode ser muito perigosa. A percepção de um jogador mais velho sobre o seu corpo pode não estar alinhada com a sua real capacidade física naquele momento. Certo. Temos esses dados em mãos. E agora, o que a gente faz com isso? Bom, essas descobertas têm implicações muito práticas, muito reais, para a forma como se treina e se cuida dos atletas, especialmente os mais veteranos. A grande conclusão para os jogadores mais experientes é bem direta. A idade, por si só, já é um fator que prevê essa perda de força causada pelo cansaço do jogo. Eles podem até não sentir tanto, mas os isquiotibiais deles ficam, sim, mais vulneráveis com o passar dos minutos. Confiar apenas na sensação de dor para eles não é um bom negócio. A mensagem, então, é clara. O foco tem que ser em fortalecer essa capacidade de frear do músculo. Exercícios como o famoso nórdico, por exemplo, que o próprio estudo menciona, se tornam ainda mais importantes. E claro, a recuperação depois do jogo precisa ser muito bem direcionada para essa musculatura, para garantir que essa perda de força seja revertida o mais rápido possível. E para os jogadores mais novos, a lição é diferente, mas não menos importante. Sentir o corpo dolorido depois de um jogo intenso é normal. E como o estudo mostra, não quer dizer necessariamente que o músculo está mais fraco ou em um risco maior de se machucar. É uma diferença fundamental entre o que se sente e o que realmente está acontecendo com o corpo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que talvez seja o próximo grande desafio da ciência do esporte. Como a gente pode ir além das sensações, como a dor, e começar a usar dados mais objetivos, como os de força, para tomar decisões mais inteligentes sobre treino, substituições e recuperação? Ensinar os atletas a lerem o próprio corpo com base em dados e não apenas em sensações, talvez seja o grande passo que falta para a gente finalmente começar a vencer essa batalha contra a crise de lesões nos isquiotibiais.